o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, apresentada com o apoio de 184 deputados federais, institui o perdão e a anistia dos responsáveis pelo desvio de recursos e irregularidades na aplicação do dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral nas eleições de 2018, 2020 e 2022. A lei protege, nesse caso, dirigentes partidários ou beneficiários das irregularidades que conquistaram mandato. De acordo com o texto da PEC, não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e nas eleições anteriores. E para você ficar por dentro desse assunto, o jornalista Luzenor de Oliveira conversa agora no Jornal Alerta Geral com o advogado especialista em direito eleitoral, Maia Pinto. Doutor Maia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Essa é uma das primeiras propostas de emenda à Constituição que geram polêmica nesse contexto do debate sobre a aplicação do dinheiro do fundo eleitoral. Faz sentido esse perdão, essa proposta de anistia a quem cometeu irregularidades, seja do ponto de vista jurídico ou da pessoa física que estava à frente da aplicação dessas verbas nas campanhas eleitorais de 2018, 2020 e 2022. Bom dia, doutor Maia Pinto. Bom dia, Luzenor. Eu quero agradecer o convite para participar. Eu fico muito feliz de conversar com seus telespectadores. Esse tema, de fato, ele é instigante e precisa ser separado em dois blocos. Um aspecto que é absolutamente inaceitável é a questão do desvio do recurso público que é extraído do orçamento federal, dinheiro que poderia estar na educação pública, na segurança pública, na infraestrutura, na saúde, e os políticos, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, estabeleceram o financiamento público de campanha, quer dizer, os contribuintes, o povo brasileiro vai pagar o custo da campanha, e esse recurso precisa ser aplicado de forma correta, não pode haver desvio de recursos. Então já houve escândalo de dirigente partidário comprando helicóptero, comprando casa para cunhado. Então, esse objeto de afastamento de penalidades é absolutamente inaceitável e é inconstitucional. Agora, existe um outro aspecto que é preciso ser levado na devida consideração, que são as recentes decisões da Suprema Corte, não são do Parlamento, e que buscam impor na cultura política brasileira determinados comportamentos que não têm aderência com a realidade. O que é que eu estou me reportando? As cotas raciais, as cotas para índios e as cotas para mulheres. Então, o direito ele tem que regular a realidade e a cultura na qual ele é aplicado. Toda vez que o direito dá as costas para a realidade dá as costas para o direito. É uma ação e uma reação. Você não consegue mudar a cultura através da lei. O que a sociedade brasileira quer é incluir a maior parte de pessoas no universo político, que é o que o seu programa faz. Convidar as mulheres, os índios, os intelectuais, os homossexuais, todos eles estão abertos a participar do processo eleitoral. Isso, Luzenor, é diferente de uma decisão judicial obrigar o partido político no Brasil inteiro, com realidades completamente distintas, a incluir determinados grupos. Por exemplo, lá em Roraima, o partido político consegue atender a cota de índios. Ele tem nos seus quadros de filiados uma quantidade superior de populações egresso dos povos originários. Quando chega lá no Paraná, no Espírito Santo, em Brasília, isso é absolutamente inexequível. E aí é isso que está sendo colocado. A mesma coisa, a cota racial. Aqui no Ceará, os partidos têm dificuldade de atingir cota de negros. Lá na Bahia, você consegue isso com mais facilidade. No Maranhão também, com mais facilidade. Chega lá no Paraná, no Espírito Santo, não tem a quantidade de filiados com essa característica. Então, eu acho que...
Eu compreendi e entendi essa sua exposição do ponto de vista quantitativo, né, para o preenchimento de vagas destinadas pela legislação para o preenchimento das chapas ao Poder Legislativo. Do ponto de vista legal, moral, doutor Maia, essa anistia, se aprovada a PEC pela Câmara e pelo Senado, não representa um desestímulo para os grupos que lutam para mais moralidade, para menos corrupção na aplicação de dinheiro público e, nesse caso, nas campanhas eleitorais? Com certeza, Lúcia, no primeiro aspecto da moralização, da retidão do gasto. O dinheiro que vai para a campanha do fundo eleitoral é dinheiro do cidadão. É um recurso que poderia ser empregado para fazer uma UPA, para realizar uma melhoria numa escola, e ele vai para o bolso do político, com o objetivo de quê? De viabilizar que aquele candidato possa apresentar suas ideias e as suas propostas. Se esse recurso é desviado e a Justiça Eleitoral detecta uma fraude, uma ilegalidade, um crime eleitoral, deve haver a punição, e é inaceitável a anistia geral. Nesse caso, não tem explicação alguma para isso. É um insulto à racionalidade que os próprios políticos se auto-anistiem pelos crimes que eventualmente tenham sido cometidos. Nesse aspecto, você tem toda a razão. Quando o senhor faz referência às cotas como negros, indígenas e mulheres, do ponto de vista quantitativo, esse argumento em relação às dificuldades para preencher as vagas, o número de vagas que a legislação estabelece para as mulheres, tem também como contratempo essa questão quantitativa, porque a população feminina ela é gigantesca, até superior à população masculina. Então, do ponto de vista quantitativo, nós não temos dificuldades para preencher essas vagas. O que fazer, doutor Maia Pinto, para as mulheres se sentirem ainda mais estimuladas a participar da vida partidária ou a participar da vida política e disputar mandatos eletivos, como temos nos últimos anos um registro do aumento no número de mulheres, né, com essa presença na vida política, partidária, pública do país, mas um número ainda bem inferior ao número de vagas que a própria legislação estabelece para os partidos preencherem com candidaturas femininas. O que fazer para as mulheres se fazerem mais presentes no dia a dia da vida partidária e política do país? O que você está descrevendo é absolutamente correto. Isso se chama cultura política de um povo. Você tem toda a razão. A maioria do eleitorado brasileiro são mulheres. Então, o brasileiro médio é uma mulher do Sudeste de 58 anos que ganha R$ 2.357. Esse é o brasileiro médio. Então, do ponto de vista quantitativo, você poderia cumprir a cota de mulheres. Na realidade, você teria que ter a cota para homens, porque elas seriam a maioria do eleitorado. Elas poderiam impor uma candidatura e excluir os homens. Mas o que você está descrevendo é que há uma aparente contradição que decorre da cultura. Na Europa se diz assim, a gente pode levar os policymakers da Europa. Você pode levar o cavalo até o rio, mas não pode obrigá-lo a beber água. Então, o que precisa ser feito é isso que você faz. Convidar as mulheres para que elas espontaneamente participem do processo político. O Brasil, a política brasileira, precisa da inteligência, do brilho, da seriedade e do compromisso, da força das suas mulheres. É fundamental que elas venham participar da política. O que nós não podemos colocar, Lúcio, é que o Estado obrigue o partido a preencher a vaga de mulher, porque é preciso facultar, dar oportunidade. A democracia é o regime da oportunidade, não é do dever. Quando você obriga alguém a fazer alguma coisa, você está numa ditadura. A democracia é da oportunidade. Então, é importante, eu acho que a mudança que você coloca com muita propriedade, que nós temos baixa participação de mulheres, vem da cultura dos meios de comunicação, do debate público, de um programa como o seu, que estimula a participação das mulheres. É assim que nós vamos mudar. E é importante colocar, todas essas cotas não decorrem da lei, decorrem de decisões judiciais, uma intervenção do Poder Judiciário no processo político que tem causado distorções. Suspensão da cláusula de barreira, verticalização, cota de racial, tudo isso é decisão judicial.
A apresentação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, sobre a anistia para os partidos ou para quem cometeu ilícitos com o dinheiro do fundo eleitoral, dá uma contribuição, acaba por estimular um debate maior e até uma reflexão também por parte desses segmentos, como no caso das mulheres, em refletir, em alentar, em abrir o debate para uma participação maior na vida pública do país? Acho que colabora para o debate, sim. A gente precisa... todos nós queremos que as mulheres participem da política. O que nós podemos divergir é como conquistar esse objetivo. Já ficou provado que esse instrumento de perseguir, atacar partido político, que tenta cumprir a legislação, mas não consegue, por não encontrar pessoas do sexo feminino, ou negros, ou índios, ou outras minorias para atender ao que a justiça determina, não é um caminho eficaz. Então, quais são os outros caminhos? Debater na sociedade, nas escolas, na mídia, nos jornais, na televisão, estimular e convidar as mulheres a participar. Fica aqui, inclusive, no seu programa, a sua audiência, esse convite. As mulheres precisam disputar eleições para vereador, para prefeito. Todas as mulheres que são suas ouvintes, que estão lá nos seus interiores, entrem na vida pública, tirem os seus maridos da vida pública. Nós, homens, já fizemos muita coisa errada no Brasil. Está na hora de passar o bastão para as mulheres, que elas podem dar uma grande contribuição para melhorar a vida pública brasileira, de repente até salvar o Brasil da indigência que vem sendo colocada pelos condutores do sexo masculino, que nos últimos 500 anos tem feito um desserviço ao Brasil. Doutor Maia Pinto, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, dizer que este espaço no Jornal Alerta Geral, assim como também na nossa programação jornalística, nas emissoras que integram o Sistema Ceará Agora de Comunicação, o espaço está aberto para esse bom debate sobre a presença das mulheres na política. Ao senhor, nosso bom dia e um bom trabalho. Bom dia, um abraço a todos. É um prazer participar do programa. Prazer todo nosso. Você ouviu o doutor Maia Pinto, advogado especialista em direito eleitoral. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com as informações e os destaques da área política que marcam esta semana. Semana que tem como comemoração os 100 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta.